Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazer imenso falar aqui com vocês. A gente vai corrigir aí o nosso simulado, né? Nosso simulado de língua portuguesa para a Polícia Federal. Venha comigo na tela antes, vem cá. Siga a gente aí nas redes sociais, estamos no Instagram, @DécioTerror, estamos no Facebook, o nosso canal no YouTube, dê essa força pra gente, se inscreva no canal do YouTube aqui, Décio Terror, e também não deixe de se inscrever no canal do Estratégia Concursos. Estamos também aí no Twitter, @Prof. Décio Terror. Meus amigos, então o nosso simulado, a gente colocou aí o texto 1, que é petróleo com custo nacional, baratearia gasolina. Dizem analistas. Muito importante esse título aqui, né? Para a gente já compreender o tema central do texto, tá legal? Então a gente tirou esse texto aí de economia.uol.com.br. A gente vai fazer uma leitura do texto, para quê? Para a gente já entender, observar algumas passagens do texto, beleza? Venha comigo, olha só. Bom, pessoal, então nós temos aqui o seguinte, cerca de 80% do combustível consumido no Brasil é feito com petróleo nacional, enquanto só 20% são importados. Mas por que então os preços no país dispararam com a alta no mercado internacional, como se todo o nosso petróleo fosse importado? Poxa vida, né? Cerca de 80% do combustível consumido no Brasil é feito com petróleo nacional, só 20% importado. Então, normalmente, não se afetaria tanto aí, né, o valor dele de acordo com o mercado internacional. Supostamente isso, né? Daí, gera dúvida aqui colocada, beleza? E em seguida, nós temos algumas respostas. Se a Petrobras considerasse apenas os custos nacionais de produção, poderia vender gasolina e diesel por um preço bem abaixo do atual, segundo analistas. Ainda assim, a empresa conseguiria lucrar e não teria risco de quebrar. No entanto, reduzir os preços dos combustíveis para todos os brasileiros e não apenas para os caminhoneiros dependeria basicamente de uma decisão de Estado, com a Petrobras assumindo efetivamente o papel de companhia estatal, com gestão eficiente e transparente. Trata-se de uma mudança radical em relação ao modelo econômico neoliberal vigente na empresa hoje. Então a gente percebeu aí, né, nesse texto, falando, né, a respeito de se realmente se considerasse os custos, né, os gastos, porque a produção é nacional, nós teríamos a gasolina, a diesel bem abaixo. Só que eles levam em conta esse preço no mercado internacional, beleza? Mesmo que a gente importe apenas 20%, segundo o que foi colocado aqui pra gente, né? Então vamos então entender isso e agora a gente vai realizar algumas questõezinhas. Olha só. Quanto à estrutura e intenção comunicativa, pode-se classificar o texto 1 como descritivo? O texto descritivo é aquele, não tem caído muito na prova descritivo, simplesmente assim, tá? Mas a gente nota que às vezes a banca coloca, tá? Para você marcar a alternativa errada. O texto descritivo basicamente é aquele que enumera. Vemos muita descrição naquele texto instrucional, em que você tem a enumeração ali, muitas vezes de modo de fazer, então você tem a descrição, né? A enumeração de verbos no infinitivo, faça isso, faça aquilo. Numa receita você também tem texto descritivo, porque você pode enumerar os itens, né? Os substantivos, e depois no modo de fazer enumeram-se aí os verbos no imperativo, tá legal? Aqui tivemos isso? Não, ele é um texto dissertativo, fala sobre algo, beleza? Com isso, errada está a afirmação, tá ok? Show de bola, vamos à frente. Nas linhas 12 e 13, se o termo de uma mudança radical fosse flexionado no plural, o verbo trata também deveria se flexionar no plural. Você já está vendo aqui que tem uma preposição aqui, está vendo? Isso aqui não é sujeito, concorda comigo? Isso aqui, ó, tem um termo preposicionado, então não é sujeito. Então, naturalmente, flexionando-se no plural, não faria esse verbo se flexionar no plural. Uma banca adora o verbo tratar, aí eu quis colocar essa questão aí para você, tá legal? Olha só,
Temos aqui, ó, trata-se, o verbo tratar é transitivo e indireto, o se é o índice que determina o sujeito e não deixa esse verbo se flexionar, tá legal? De uma mudança radical é apenas objeto indireto, então pode ficar no plural, trata-se de mudanças radicais, por exemplo, e não vai afetar aqui a flexão do verbo, tem que ser realmente no singular, tratar. Por isso, errada a afirmação. Vamos passar para a próxima? Olha só. A questão 3, a conjunção e, na linha 7, além de ser uma conjunção aditiva, transmite textualmente um valor secundário de efeito conclusão. Eu quero chamar a atenção aqui, que eu procurei retratar da forma como a banca vem fazendo, tá legal? Ela mostra para você que é realmente uma conjunção aditiva. Mas vamos lá, candidato, observe aí, será que textualmente a gente consegue também interpretar um outro valor aí? Então a gente tem que notar, peraí, uma ideia de efeito, de conclusão, significa que é o resultado de uma ação anterior. Então essa conjunção e, na sequência nós temos lá a oração aditiva, mas eu poderia entender também secundariamente um valor de efeito, só o contexto pode dizer. Venha comigo aqui então na linha 7, na conjunção e, aqui está. Ainda assim, a empresa conseguiria lucrar e, com isso, não teria risco de quebrar. Se ela consegue lucrar, então ela não tem risco de quebrar. Concorda comigo? Que aqui nós temos um efeito dessa informação anterior. Então, essa conjunção e, além de ter o seu valor aditivo, secundariamente tem uma ideia de conclusão, de efeito. Por isso, é certa a afirmação. Vamos à frente? Questão 4. A fim de manter a coesão, a coerência, a correção gramatical e o sentido original, cabe a inserção da conjunção se antes do verbo reduzir na linha 9. Cara, a conjunção se ela é condicional, né? Então, reduzir aqui, ó, só poderia estar, de repente, aí, no modo, no futuro do subjuntivo, né? Se eu reduzir tal coisa, né? Se ele reduzir alguma coisa, será que cabe, então, a inserção dessa conjunção se? Venha comigo, é só colocar lá para a gente ler de novo, olha só. Lá na linha 9, está aqui, ó. No entanto, reduzir os preços dos combustíveis para todos os brasileiros dependeria, isso aqui é um sujeito oracional, né? Olha só. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzido de infinitivo. Isso aqui é infinitivo. Se eu coloco o se aqui, ó, passa a ser aqui, esse verbo passa a ser do futuro do subjuntivo. Se reduzir os preços dos combustíveis para todos os brasileiros, dependeria basicamente de uma. O que vai acontecer aqui, se eu coloco esse se, vira uma oração subordinada adverbial condicional. E quem seria aqui o sujeito dependeria? Outra coisa, teríamos que colocar também uma vírgula aqui separando. Concorda comigo? Por conta disso, a gente vê que está errado. Beleza? Além de não dar coesão, também fere a correção gramatical. Vamos à frente? E também aqui, ó, sentido original foi prejudicado. A questão 5, eu já coloquei aqui o original, porque é reescrita, né? A gente nota aí que a reescrita cai muito na prova. O período das linhas 2 a 4 pode ser reescrito da seguinte forma. Então, o das linhas 2 a 4 está aqui, ó. Mas por que, então, os preços do país dispararam com a alta no mercado internacional, como se todo o nosso petróleo fosse importado? Lembra que começou lá no texto falando que 80% tem relação, então, com o petróleo nacional, né? Só 20% é importado. Então, a dependência do mercado internacional seria bem menor. Por que, então, de repente, há uma flexão lá, né? Alguma mudança lá no mercado internacional, e aí isso afeta diretamente o preço, né? Do combustível no Brasil. Então, aqui nesse caso, essa pergunta, por quê? Porque há essa dúvida, a gente não consegue entender por quê. Concorda comigo? Venha comigo, olha só. Mas por que então os preços no país dispararam com a alta no mercado internacional, como se todo o nosso petróleo fosse importado? Então ele falou, pode ser reescrito da seguinte forma, porém, aqui nós temos o mas, não se entende
o motivo de os preços no país dispararem com a alta no mercado internacional, como se todo o nosso petróleo fosse importado. Então aqui foi apenas uma reescrita. Você notou, tiramos a frase interrogativa direta para uma frase interrogativa indireta. A dúvida estava aqui, ó. Mas por que então os preços no país dispararam? Eu posso trocar isso, né? Mantendo essa dúvida com não se entende o motivo de os preços no país dispararem. Está vendo? Com isso a gente vê que é certa a afirmação. À frente, questão 6. Na linha 13, conserva a correção gramatical e o sentido, a substituição do adjetivo vigente pela estrutura nacional que vige. Opa, então nesse caso a gente tem aqui, ó, vigente. Trata-se de uma mudança radical em relação ao modelo econômico neoliberal que vige na empresa hoje. Ok, é isso mesmo. Daí a noção de vigorar, né? Algo vigente, algo que vigora, algo que vige. Então, a gente vai ter realmente certa a afirmação. À frente, 7. Os travessões nas linhas 9 e 10 podem ser substituídos por dupla vírgula, permanecendo o sentido e a correção. Gosto sempre de trabalhar em cima do travessão, porque quando a banca vê um texto que tem travessão, alguma coisa ela faz para poder pegar lá esse trabalho, né, com a pontuação. Por isso que a gente sempre procura colocar. Tem travessão ali, a gente começa a observar. Vem comigo, olha só. Nas linhas 9 e 10, aqui nós temos o trecho. Ó. No entanto, reduzir os preços dos combustíveis para todos os brasileiros e não apenas para os caminhoneiros. Olha só o que está entre travessões aqui, né? Ó. Isso é um comentário à parte do autor. Esse comentário à parte do autor, ele pode ser separado por vírgulas, pode ser separado por parênteses e também por travessões, como a gente tem aqui no texto original. É por isso que a gente tem como certa afirmação. Tá legal? Beleza! Questão 8. A expressão é feito na linha 1 pode ser substituída por são feitos, preservando-se a correção gramatical. Lá na linha 1, será que eu posso então colocar são feitos no lugar de é feito? Vamos lá. Cerca de 80% do combustível consumido no Brasil é feito. É feito concorda originalmente com a adjunta de nominal do combustível consumido, mas também pode concordar com o núcleo sintático, que é o numeral, né, de porcentagem, 80%. 80% são feitos com petróleo nacional. Cabe sim numa boa. Vamos à frente? Um outro texto, esse texto aqui vai dar a gente, né, uma continuidade a respeito desse assunto. Petrobras usa o valor do petróleo internacional. Então, o primeiro texto fala a respeito de o petróleo não baixar, né, não ter um preço mais baixo em relação ao mercado internacional, né? Ele sempre fica à mercê do mercado internacional, mesmo tendo a produção 80% dela no país, né? Então, o primeiro texto trata disso. E o segundo texto, Petrobras usa o valor do petróleo internacional. Vamos verificar o que fala aqui? Venha comigo, olha só. O custo da produção nacional é estimado em $30 a $40 o barril. Mas a empresa usa como referência o petróleo internacional, que está custando cerca de $80 por barril. Rapaz, é fogo, né? Com isso, busca ter o maior lucro possível e agradar aos investidores privados, visto que é uma companhia de capital aberto e não 100% estatal. A saída para a Petrobras vender combustível mais barato, dizem os analistas, também inclui um uso maior de suas refinarias, que hoje operam com 2/3 de sua capacidade. Embora o país seja autossuficiente em petróleo, quase 20% dos combustíveis consumidos no país são importados. Dessa forma, as decisões da Petrobras seriam orientadas em nome do interesse coletivo e não apenas baseadas em critérios econômico-financeiros. Tentando mudar aí, né? Mesmo atuando desta forma, a empresa conseguiria se sustentar no azul se algumas regras fossem seguidas. Ok, então, vamos observar aí, né? Esse petróleo realmente, né? O combustível podia ficar mais barato, fala a verdade. Vamos à frente, então.
9. O verbo dizem, na linha 6, tem um tom generalizante. Para por aí. Dizem, né? Dizem que o fulano de tal fez assim, assim, assado. Dizem que amigo bom é aquela pessoa que paga tanto para ele no final de semana. Dizem que pessoa assim, assado. Esse dizem aí, houve uma generalização. Coloquei o verbo na terceira pessoa do plural, e isso aí é um sujeito indeterminado, né? Ele faz referência a um sujeito indeterminado, generalizante. É o que eu coloquei aqui, ó. O verbo dizem tem um tom generalizante, esse que eu fiz agora aqui, que eu coloquei aqui como exemplo, sim. Mas será que no texto tem isso? Venha comigo. Então o verbo dizem tem um tom generalizante, isto é, não se refere a um sujeito explícito, mas ao conjunto de pensamento na sociedade odierna, isto é, atual, contemporânea, né? Então é só a gente observar lá esse verbo dizem. A saída para a Petrobras vender combustível mais barato, dizem os analistas, isto é, os analistas dizem, tá vendo? Então o sujeito é determinado simples, são os analistas que dizem. Está vendo só? Por isso, a gente vê como é errada essa afirmação. Questão 10. A oração concessiva está reduzida de gerúndio. Ó. Mesmo atuando desta forma, poderia ser substituída por ainda que atue. Então, o que se está pedindo aqui, moçada? Uma reescrita, né? Uma paráfrase, uma reescrita. Eu vou transformar uma oração que é reduzida de gerúndio para uma oração desenvolvida. Então, eu tenho aqui o mesmo, né? Essa preposição acidental aí, ó, eu vou trocar pela locução conjuntiva ainda que tem um valor concessivo. E, naturalmente, ela força o verbo ao modo subjuntivo. Quando a gente faz isso, é sempre importante analisar a oração principal. Vamos, então, analisar isso daí. Ó. Está aqui, ó. Mesmo atuando desta forma, a empresa conseguiria se sustentar no azul. Se a empresa conseguiria, o resultado é o futuro do pretérito, que é uma hipótese, então o verbo atuando aqui não poderia ficar no presente, atue, mas no pretérito imperfeito, atuasse. Ainda que atuasse dessa forma, a empresa conseguiria, beleza? Ainda que atuasse e não ainda que atue, tá? Então aí se cobrou aí a reescrita, mas você tinha que ficar ligado no emprego de tempo e modo verbal e na correlação de modo e tempo verbal. Beleza? Questão 11. Entende-se do texto que a Petrobras, da forma como atua, não leva em conta o interesse coletivo, mas os critérios econômico-financeiros. Opa! Já percebemos lá no texto, né, que foi falado que o Brasil conseguiria sim baixar o valor do combustível se ele pensasse mais no coletivo, não é? Mas também tem que pensar o quê? Nos interesses econômicos, né? Porque é uma empresa de capital aberto, muita gente investe na empresa e assim por diante. Veja só então o que nós temos no texto, está aqui na linha 11. Desta forma, as decisões da Petrobras seriam orientadas em nome do interesse coletivo e não apenas baseadas em critérios econômico-financeiros. Isto quer dizer, então, que ela hoje se baseia em critérios econômicos financeiros e não preza pelo interesse coletivo. Concorda comigo? Hoje, então, ela está ainda atuando de acordo com os critérios econômicos e não em nome do interesse coletivo. Por isso, a gente tem como certa afirmação. Olha a próxima, questão 12. Na linha 1, a preposição em pode ser substituída por entre, tendo em vista manter a noção de intervalo de valores menor e maior, respectivamente, na expressão 30, 40. Está vendo só? Então eu tenho aqui valor menor, 30, valor maior, 40. Está vendo? Há um intervalo aí. Beleza. Então a preposição em colocou em 30 a 40. Se pediu, então, para colocar a ideia de intervalo com a preposição entre. Porém, tem que lembrar, para essa ideia de intervalo com a preposição entre, eu tenho que pensar o quê? É entre 30 e 40. Então, se eu coloco entre, eu tenho que mudar também. Essa preposição a tem que virar conjunção e. Então, vem aqui comigo, olha só. Então, nós temos aqui, ó, o custo da produção nacional é estimado em 30 a 40. Se eu coloco entre 30 e 40, não cabendo o a e mais, beleza? Então, por isso, errada está a afirmação 12. A gente vai à frente, questão 13.
O emprego do modo subjuntivo na forma verbal seja depende sintaticamente da presença da conjunção embora. Cara, isso aqui a gente fala direto, tanto na aula de verbo quanto na aula de período composto por subordinação adverbial. Quando a gente entra nas orações adverbiais concessivas, a gente sempre fala, olha, essas conjunções forçam o verbo no modo subjuntivo. Então, venha comigo, olha só. Temos então na linha 8, embora o país seja autossuficiente. Por que nós temos seja no modo subjuntivo aí? Porque a conjunção embora força. Por isso é certa a afirmação. Beleza? Ok, vamos à frente. Esse estilo de cobrança aqui, ó, a banca usou bastante em 2017. A gente não tem visto muita ocorrência agora em 2018. Mas é aquela coisa cíclica que a gente vem falando de concurso público, né? Então, uma banca, de repente, aquele grupo de professores não percebeu, não tem feito isso. Pega um texto com conjunção assim, opa, pode chamar a atenção e voltar a cobrar isso de novo, tá? Vem comigo, vamos lá? Questão 14. A vírgula após internacional sinaliza que a oração posterior tem natureza explicativa. Opa, vamos observar então aí. Há uma vírgula, a natureza explicativa, né? Vamos observar então, olha só. O custo da produção nacional é estimado em tanto, mas a empresa usa como referência o petróleo internacional, o qual está custando cerca de tanto. Então veja que aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, e ela é precedida de vírgula por isso. É certa a afirmação. A próxima agora é o texto 3. Texto 3 nós temos aí, né, uma charge, né? E aí a gente vai observar que nós temos uma mescla, uma mistura. O que é o texto misto? Texto misto é quando você junta imagem com palavras, que é o texto verbal e não verbal, beleza? Então a imagem, texto não verbal, e aí você vai perceber bastante as feições, né? Os gestos da pessoa, para quem está apontando, se ele está sorrindo ou não, né? E também a fala desse personagem, beleza? Então aqui nós temos um texto misto. Vem comigo, olha só. Estou na escola. Podemos extrair várias substâncias do petróleo. Alguém sabe me dizer algumas delas? Aí o primeiro fala gasolina, o outro naftalina, o outro propina. Então tudo terminando com ina, né? Propina. Então aqui a gente começa a observar uma crítica, correto? E essa crítica aí é por quê? Porque é falcatrua, né? Então essa propina aí, ó, tá fazendo crítica justamente a isso. Concorda comigo? Beleza. Olha só, o tema da charge é o mesmo do que foi veiculado nos textos 1 e 2? Os textos 1 e 2 colocaram alguma coisa a respeito de propina, alguma coisa sobre as falcatruas que fizeram na Petrobras? Não. Falou-se apenas sobre o valor do petróleo, o valor do combustível. Concorda comigo? Não se falou nada disso. Então, você com certeza viu, percebeu que é errada a afirmação. À frente, questão 16, na charge, né, faltou lá o acento circunflexo em substância. Por quê? Substância. Nós temos uma paroxítona terminada em ditongo oral. A palavra substância está grafada erradamente, tendo em vista que deve haver acento gráfico em palavra paroxítona terminada em ditongo oral. Certíssimo. Vamos à frente. Questão 17. O texto 13 é classificado como misto, sim, tendo em vista que se estrutura em linguagem verbal, aí são as palavras ali colocadas, né, as falas ali do personagem, e não verbal, que é a imagem, sim, certíssima. A primeira afirmação, opa, show de bola. Além disso, sua temática gira em torno da crítica aos produtos comercializados pela Petrobras. Aqui, né, se fala, tem essa crítica que a gente viu lá nos textos anteriores, o texto 1 e o 2, não, aqui fala sobre propina, não é? Sobre propina. Não se falou a respeito do produto comercializado, concorda comigo? Que poderia ser mais baixo e tudo mais. Então, não tem respaldo não, errada a afirmação. Vamos à frente. Agora a gente vai bater um papinho sobre redação oficial. Olha lá, na redação de memorando, dado o seu caráter de simplicidade e celeridade, sim, devem-se empregar sempre que possível jargões. Não,
Jargão, a gente deve evitar jargão numa redação oficial. Concorda comigo? Por conta disso, veja bem, errada a afirmação. Tá legal? Não se deve empregar jargões, termos técnicos, deve se evitar. Ok. Questão 19. A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade, uniformidade. Cara, pontos, esse negócio aqui, ó, é muito importante. E está logo no início, né? Quando se fala em redação oficial, está logo no início lá, ó. A redação oficial deve caracterizar-se pela... E aqui nós temos uma reprodução daquilo que está na nossa questão. Certíssima afirmação. Vamos então para a questão 20 e última. A clareza é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Claro é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Opa! Eu consigo colocar o máximo de informação com o mínimo de palavras. Então, é uma concisão. Concorda comigo? Então, nesse caso, eu estou falando da concisão. Não estou falando da característica clareza, não. Beleza? Por conta disso, a gente tem como errada a afirmação. Então, aqui a gente coloca a concisão é antes uma qualidade, conciso é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com o mínimo de palavras. Isso tem caído bastante nas provas da banca CESP. Beleza, meus amigos? Com isso, a gente finaliza aqui a nossa correção do nosso simulado. Um grande abraço para vocês, tudo de bom? Valeu!